Começar com 3 aulas, né, Carolina? Pela Isso, nossa vão ser programação. 3 aulas, né, para não ficar muito pesado e acho que ter uma melhor adesão. Eu acabei dividindo em 3 partes, né? Essa primeira aula vai ser cavidade oral, a segunda pretendo falar de rinofaringe e orofaringe, e a última aula de laringe e hipofaringe, né? Eu Isso. acho que assim fica um pouco tentar fazer desse assunto tão difícil e pesado um pouco mais agradável, assim, Ah, né? tá. Pronto. Também eu chamei o pessoal da Liga do Cabeça e Pescoço aí da UFC, tenho para participar também, os estudantes, e vamos esperar os residentes entrar. Carolina, você já está como host já? Já Pode pode compartilhar a tela já? Pode, pode. Aí uns 7h35 a gente começa. Certo. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver a minha seta, doutor Pablo? Estamos vendo sim. Tá vendo? Ótimo. Então tá bom. Acho que já podemos começar, Carolina. Ótimo. Então vamos lá. Então, como eu disse, eu resolvi dividir essa aula em 3 partes, né? E a aula de hoje vai ser sobre cavidade oral. O objetivo dessa aula é fazer um breve resumo, né, para a gente ficar um pouco mais familiarizado com a anatomia da cavidade oral, avaliar bem, de uma forma bem prática e sintética, né, os padrões de extensão dos tumores de acordo com os diferentes subsítios, né, acometidos, e falar um pouco do estadiamento TNM e das recentes, não tão recentes assim, né, mudanças, certo? Então, a cavidade oral fica localizada aqui anteriormente à orofaringe, né, e inferiormente à cavidade nasal. Ela é separada aqui da orofaringe pelo palato mole, pelas papilas circunvaladas, né, e pelo pilar amidaliano anterior, né, sendo que essas estruturas fazem parte da orofaringe. O limite superior, né, é o palato duro e o rebordo alveolar superior. O limite inferior é o assoalho da boca e o rebordo alveolar inferior. Lateralmente, a gente tem a bochecha e a mucosa bucal. Anteriormente, os lábios, né? E posteriormente, como eu já disse, papilas circunvaladas, pilares tonsilares e o palato mole, que fazem parte da orofaringe. Então, começando com a língua oral, né? A língua oral é representada pelos 2/3 anteriores da língua, né? Ou seja, o que está anterior às papilas circunvaladas, sendo que o que está posteriormente às papilas circunvaladas é denominado de base da língua e faz parte da orofaringe. A língua é separada em 2 metades pelo septo lingual, que é visto como uma estrutura mediana com atenuação de gordura ou sinal de gordura aqui demonstrado na ressonância magnética, né? E a musculatura da língua, a língua tem a musculatura intrínseca, que é formada pelos músculos longitudinal superior e inferior, músculo transverso e o vertical, que a gente não consegue avaliar, separar pelos métodos de imagem, né, ressonância e tomografia, e também composta pela musculatura extrínseca da língua, que seria o genioglosso, certo? O músculo hioglosso, estiloglosso e o palatoglosso, que juntamente com os músculos genioideu e milioideu ajudam a compor o assoalho, quer dizer, e junto também com o ventre anterior do músculo digástrico, ajudam a compor o assoalho bucal, né? Então aqui, falando um pouco brevemente de cada músculo, o músculo estiloglosso, ele vai se inserir aqui no processo estiloide, é uma estrutura mais afilada, né, e lateralizada aqui, e está envolvido na retração e elevação da língua.
O músculo palato-glosso, ele vai se inserir aqui no palato mole, certo? Também é uma estrutura muscular mais lateralizada, mais medial ao estiloglosso, e está relacionado à elevação da língua. Já o músculo hioglosso, ele vai se inserir aqui no osso hioide, certo? E ele, juntamente com o músculo genioglosso, fazem parte da raiz da língua, que eu vou falar a seguir, né? E sendo tanto o hioglosso quanto o genioglosso estão na porção mais mediana da língua, sendo que o hioglosso é mais inferior e o genioglosso é mais superior, né? O hioglosso está relacionado à depressão e retração da língua, e o genioglosso faz a protrusão da língua. Então, como a gente faz a divisão espacial da cavidade oral, né? A gente pode dividir em 5 regiões, né? O espaço mucoso, a raiz da língua, como eu disse anteriormente, formada pelo genioglosso e genioideu. Desculpa, genioglosso e genioideu. Desculpa, eu fiz uma confusão aqui. É o hioglosso, e não é mais mediano, mas o genioglosso é mais mediano ainda, e o genioideu faz parte da raiz da língua. Desculpa a confusão. Certo? Aqui tem o espaço sublingual, que ele é localizado aqui lateralmente à raiz da língua, e o espaço submandibular, que ele é localizado aqui mais inferiormente, separado aqui do espaço sublingual pelo músculo milioideu, certo? Então, aqui no esquema, a raiz da língua, o espaço sublingual, o espaço submandibular, separado aqui pelo músculo milioideu, aqui o espaço mucoso, e esse último espaço aqui, a região que a gente chama de bucomassetérica. Então, o espaço mucoso compreende toda a mucosa da boca, né, desde os lábios, a mucosa que recobre o rebordo alveolar superior e inferior, a mucosa que recobre o trígono retromolar, a mucosa bucal, a mucosa que recobre o palato duro, o assoalho da boca e a língua oral. É muito difícil, né, a gente avaliar pela imagem lesões superficiais, mucosas superficiais. Elas são muito mais bem avaliadas pelo exame clínico, né? Mas a gente pode lançar mão de algumas estratégias para tentar visualizar melhor essas lesões mucosas, né? E uma delas é fazer uma tomografia aqui com a bochecha insuflada, separando aqui as superfícies mucosas, né? E tentar ver se a gente consegue identificar alguma área de irregularidade, espessamento mucoso. A cavidade oral também, às vezes, tem uma limitação muito dificultada, né, pela presença dos amálgamas dentários, que produzem artefato, e aí, nesses casos, o que a gente pode tentar fazer para melhorar a avaliação é tentar angular o gantry no plano da mandíbula, para ver se minimiza um pouco esses artefatos e ter ou um outro plano de avaliação. Nesses casos, a gente pode também usar a ressonância magnética, que esse artefato é um pouco menos, atrapalha um pouco menos, né? Sendo que a tomografia e a ressonância são métodos que se complementam na avaliação da cavidade oral. Bom, a raiz da língua, como eu disse anteriormente, é formada pelo septo lingual, pelo músculo genioglosso e genio-hioideu, certo? Não hioglosso, como eu disse anteriormente. E ela é formada, às vezes existe uma confusão, pode haver uma confusão achando que raiz da língua é a mesma coisa que base da língua, mas são estruturas diferentes. Lembrar que a base da língua faz parte da orofaringe, e é esse 1/3 posterior aqui, e a raiz da língua é essa parte formada pelas estruturas, pela musculatura extrínseca da língua e pelo septo lingual. Certo? Bom, o assoalho da boca é outra estrutura importante que vale ressaltar a anatomia, né? E é um espaço que compreende desde a superfície mucosa até aqui o músculo milioideu, e inclui ambas as estruturas, certo? Existem artigos e
que incluem o espaço sublingual, né, como sendo uma parte do assoalho da boca, certo? E existem artigos que consideram isso de maneira separada, mas para fins de avaliação, eu acho que vale a pena a gente incluir o espaço sublingual como sendo um componente do assoalho bucal, certo? E o músculo milioideu, ele vai se inserir aqui na margem medial da mandíbula, né? E até o nível do último dente molar, certo? Anteriormente, ele vai se estender até a sínfise anterior, certo? E os músculos milioideus, eles vão se unir no aspecto mediano em uma ráfide fibrosa, né? E formando esse diafragma aqui, né? Do assoalho bucal. É bem importante ressaltar que a margem posterior do músculo milioideu é livre, né? Então, ela vai permitir comunicação do espaço sublingual com o espaço submandibular, né? E até mesmo com o espaço parafaríngeo mais inferior. E isso é importante porque é uma importante rota de disseminação, seja de processo infeccioso ou até de tumor, certo? E aqui, o milioideu, então, como eu já disse, mas ressaltando mais uma vez, ele vai separar os espaços sublingual do submandibular, né? Aqui é posteriormente mostrando que existe uma comunicação do espaço submandibular com o espaço sublingual. Então, falando um pouco mais do espaço sublingual, ele vai ser um espaço com um aspecto em U, né? E vai estar localizado aqui lateralmente à raiz da língua e contém o aspecto anterior do músculo ioglosso, certo? Aqui. A artéria e veia lingual, né? Sendo os nervos glossofaríngeo e hipoglosso, as glândulas sublinguais e os ductos dessas glândulas, além de conter também a porção profunda da glândula submandibular, nesse aspecto mais posterior, né, onde a margem é livre do músculo milioideu, e também o ducto de Wharton, o ducto da glândula submandibular. O compartimento aqui medial, né, vai conter o pedículo vascular e o nervo glossofaríngeo, e o compartimento mais lateral vai conter a glândula sublingual, o ducto de Wharton, o nervo lingual e o nervo hipoglosso, certo? Já o espaço submandibular, submentoniano, ele vai ser inferior ao músculo milioideu, vai conter aqui, ó, os ventres anteriores dos músculos digástricos. Além disso, a gente encontra linfonodos, né, os níveis 1A, submentoniano, e 1B, submandibular, a veia e a artéria facial, tecido gorduroso e a alça inferior do nervo hipoglosso, né, além da glândula submandibular, lógico. A gente vê aqui que a artéria facial, ela é medialmente, aqui a glândula submandibular, e a veia facial é mais lateralmente. Se localiza mais lateralmente. Outra região que vale a pena a gente lembrar da anatomia é o trígono retromolar, né? Que é essa área triangular de mucosa que recobre aqui posteriormente a superfície do ramo ascendente da mandíbula, né? E é uma importante via de disseminação tumoral. Ela tem uma localização muito estratégica, próxima aqui à cavidade oral, orofaringe, também ao espaço bucinador aqui, tem íntima relação com o ramo mandibular, né, e por consequência, o canal do nervo alveolar inferior. Além disso, a musculatura, os músculos pterigoideus, medial e lateral, e o músculo masseter. Então, ela, assim, tem uma localização muito estratégica e a avaliação por imagem dessa região é muito importante porque, muitas vezes, tumores que se originam nessa região, que envolve o músculo pterigoideu medial, cursam com trismo e dificultando que o paciente abra a boca e sendo a avaliação clínica muito mais difícil, né?
Eu gostaria também de falar aqui da RAF pterygomandibular, que é uma estrutura fibrosa, né, que se estende aqui do aspecto posterior aqui, onde se insere o músculo milioideu, até o processo pterigoideu medial, né, e ela está localizada entre o pilar tonsilar e o trígono retromolar. E ela é uma via muito importante também de disseminação do tumor, porque ela vai dar acesso ao espaço mastigador superolateralmente e ao assoalho bucal inferiormente, né? É uma estrutura bem fina, mas que se estende aqui, a gente consegue ver ela indo do processo pterigoideu medial até aqui a mandíbula, né? Aí, por último, o espaço bucal ou o espaço bucinador é esse espaço que contém gordura em cada um dos lados da face e se localiza entre o músculo bucinador e o platisma e vai conter o ducto parotídeo, pode conter a glândula parótida acessória quando ela é presente, além das artérias facial e bucal. Tem também o ramo bucal do nervo facial e a divisão, o nervo bucal, que faz parte da divisão mandibular do nervo trigêmeo. Se comunica livremente com o espaço mandibular inferiormente e é uma comunicação potencial também com a região pteriomandibular, com espaço infratemporal e espaço parafaríngeo, né? Bom, então, partindo para a segunda parte da aula, as neoplasias da cavidade oral são em cerca de 90% a 95% lesões malignas e são carcinoma espinocelular e são os mais comuns, chegando a cerca de 90% a 95%. Existem também outras lesões malignas, como tumores de glândulas salivares menores, linfomas e tumores mesenquimais, só que correspondem a uma pequena porção dessas neoplasias, né? Lembrar aqui do carcinoma adenoide cístico, que é uma lesão altamente agressiva e mesmo lesões muito pequenas podem ter uma disseminação perineural, né? Os principais fatores de risco são álcool e fumo, e cerca de 25% desses tumores de cabeça e pescoço são positivos para o HPV. Tem um predomínio no sexo masculino, com idade média de ocorrência entre os 50 e 70 anos, né? Eu dividi aqui de forma bem esquemática e dividi para a gente tentar avaliar e sistematizar essa extensão dos tumores. Eu dividi a cavidade oral em andar superior e andar inferior, né? E no andar superior a gente vai avaliar o palato duro, a gengiva superior e o trígono retromolar. E no andar inferior, a gengiva inferior, o assoalho da boca juntamente com a língua oral, certo? Lembrando que os tumores de cavidade oral, eles podem se disseminar por via submucosa, né? Eles podem também se disseminar por extensão direta, com invasão direta das estruturas, seja músculo, seja as estruturas ósseas, ou então por disseminação perineural, né? Além disso, além da disseminação linfática e hematogênica. Bom, então começando aqui, o primeiro subsítio é uma lesão que se origina no palato duro. Como essa lesão pode se comportar, né? Anteriormente, ela pode se estender para a porção anterior da gengiva superior, com eventual erosão óssea do rebordo alveolar da maxila. Posteriormente, ela vai se estender aqui pode se estender para o palato mole. Lateralmente, ela também vai, assim como a extensão anterior, ela vai envolver a gengiva superior e o rebordo alveolar da maxila. Medialmente, ela vai se estender aqui para o palato duro contralateralmente, né? Superiormente, ela vai aqui invadir a cavidade, a fossa nasal e até mesmo o seio maxilar. E inferiormente, ela vai aqui se protrair para a cavidade oral, né? Lógico que isso em menor ou maior grau, dependendo do tamanho da lesão, mas a minha ideia seria sistematizar isso e de uma forma que pudesse
facilitar um pouco a avaliação dessas lesões e até mesmo na descrição do laudo, né? Então, aqui um exemplo, a gente vê uma lesão centrada aqui no palato duro, uma lesão bem grande, que se estende aqui lateralmente, erodindo aqui o rebordo alveolar, né? Se estende para a gengiva superior e envolve e erode aqui o rebordo alveolar, né? Se estende também aqui para o palato duro contralateralmente e para a fossa nasal e para os seios maxilares, certo? E esses tumores do palato duro costumam envolver os forames palatinos, né? A gente tem que sempre ter em mente e avaliar os forames, propiciando então uma disseminação perineural pela fossa pterygo-palatina, fissuras orbitárias inferior e superior, e daí para o seio cavernoso. E na tomografia a gente pode avaliar essa invasão perineural, vendo se o forame está alargado ou se a gente perde aquela atenuação de gordura, né? Lógico que a avaliação da disseminação perineural é muito mais fácil nas ressonâncias, na ressonância, né? Que a gente vai ver ali o nervo, a gente pode ver o nervo espessado e a impregnação do nervo, né? E a disseminação linfática dos tumores do palato duro ocorre para os linfonodos faciais e retrofaríngeos e também para os linfonodos jugulocarotídeos do nível 2. Lesões da gengiva superior, né? Ela vai se estender anteriormente aqui através da gengiva e envolvendo aqui o rebordo alveolar da maxila. Posteriormente, ela pode ir aqui para o trígono retromolar, né? Lateralmente, depois de envolver aqui o sulco gengivolingual, ela pode se estender para a bochecha, né? E para a região geniana. Medialmente, ele vai aqui envolver o palato duro, e superiormente pode se envolver para o seio maxilar, e inferiormente aqui também para a cavidade oral. Aqui um outro exemplo, uma lesão na gengiva superior, aqui do lado direito, erodindo aqui o rebordo alveolar, a gente não consegue ver o rebordo alveolar desse lado, a gente vê que tem uma extensão aqui submucosa da lesão, né, para a mucosa jugal aqui, né? A lesão invade aqui anteriormente, destrói aqui o palato duro, né? E invade o seio maxilar desse lado. Também se estende aqui anteriormente para a gengiva superior e até aqui para o lábio superior, né? E para a pele, certo? Além disso, né? Isso, acho que por enquanto tá. Nesses casos também a disseminação linfática ocorre para os linfonodos do nível 1 e 2. Lesões aqui do trígono retromolar, né? Como eu falei anteriormente, lembrar da presença de trismo pelo envolvimento do músculo pterigoideu medial, o que limita a avaliação clínica. E lesões nessa região podem se envolver, se estender anteriormente aqui, envolvendo o rebordo alveolar da maxila, e anteromedialmente aqui envolveu os forames palatinos, né? Posteriormente, ela vai erodir aqui o ramo mandibular adjacente, certo? Pode envolver a região geniana lateralmente. Posteromedialmente, vai envolver a musculatura, os músculos pterigoideu medial, pode se envolver para o espaço mastigador e até para o espaço parafaríngeo. Superiormente, pode se estender para a base do crânio, a partir do envolvimento do espaço mastigador, e lembrar sempre, nesses casos, da possibilidade de extensão, disseminação perineural ao longo do nervo mandibular, V3. Inferiormente, essa lesão pode se caminhar ao longo da mucosa, que reveste o ramo mandibular, e envolver a gengiva inferior, né? Então, aqui nesse caso, a gente vê uma lesão aqui envolvendo aqui o trígono retromolar, com extensão aqui posterior para a orofaringe, envolvendo aqui a musculatura, os músculos pterigoideus, né? Anteriormente, aqui a lesão se estende até a base da língua e parece ir para a língua oral, cruzando aqui a linha média, né? E aqui na janela óssea a gente vê que tem aqui uma erosão aqui do rebordo alveolar
da maxila, né? Nesse aspecto, a gente perde aqui a definição da cortical óssea, e inferiormente, o envolvimento aqui do ramo mandibular. Lembrar, muito importante, da avaliação do canal do nervo alveolar inferior, certo? Já que, conjuntamente, avaliando o assoalho da boca e a língua oral, né? Anteriormente, ela pode se estender aqui para a gengiva inferior e para o rebordo da mandíbula. Posteriormente, vai para a base da língua e pode até envolver mais, se disseminar inferiormente para a orofaringe. Lateralmente, vai, assim como a extensão anterior, vai envolver a gengiva inferior e o rebordo alveolar da mandíbula, né? Medialmente, ela pode cruzar aqui o septo lingual e se estender para a outra metade da língua. Superiormente vai se projetar para a luz da cavidade oral e inferiormente pode se estender para os espaços submandibular, né, para o assoalho da boca, submandibular e se estender para o espaço mandibular e submentaniano. Então aqui uma grande lesão expansiva aqui envolvendo a língua oral, a gente vê que ela tem, e o assoalho bucal, extensão aqui contralateral, né? No coronal, a gente consegue ver que essa lesão se estende aqui para a região sublingual, parece que envolve aqui a raiz da língua, certo? Acho que é isso, certo? Envolvimento aqui da gengiva inferior, vai envolver o rebordo alveolar da mandíbula, né? E posteriormente pode se estender aqui para o trígono retromolar, envolver aqui o sulco gengivo-jugal e se estender para a bochecha, medialmente para o assoalho da boca e língua oral. Vai se projetar superiormente na luz da cavidade oral e inferiormente o rebordo alveolar da mandíbula, com envolvimento até do canal do nervo alveolar inferior. Então, aqui a gente consegue ver uma lesão grande envolvendo aqui a mandíbula, né, inferiormente, com erosão da mandíbula, disseminação submucosa, envolvendo até a pele aqui da região submandibular, uma lesão bem, bem grande, envolvendo aqui a mucosa jugal e grande erosão óssea, né? Agora, partindo aqui para a última parte da aula, em 2017 houve uma atualização, né, da classificação TNM, e a gente sabe que antes disso, o que importava, o que era levado em consideração para essa classificação, era a extensão do tumor, né? O maior diâmetro do tumor. E de 2017 para cá, foi incorporado dois novos conceitos, né? Um é a espessura do tumor e o outro é a profundidade, a extensão da invasão do tumor, né? E porque viram que essa extensão, né, da profundidade do tumor, né, da invasão do tumor, ela é muito mais, se correlaciona muito mais com o prognóstico, né, do paciente. E aí, para memorizar de forma bem simples, o DOI, né, que a gente fala é a extensão da invasão tumoral, né, da profundidade do tumor, se ela é de 0 a 5 milímetros, aumenta de 5 em 5 milímetros. Então, de 0 a 5 seria um T1, de 5 a 10 seria um T2 e maior que 10 seria o T3, certo? E como que essa? É um parâmetro anatomopatológico, né? E a medida é uma linha traçada aqui para medir essa profundidade de invasão. Ela é traçada uma linha na membrana, no nível da membrana basal, e o que tiver de tumor para baixo é a medida da invasão. E toda a extensão do tumor é a espessura do tumor. Outra mudança que foi feita nessa classificação de 2017 é que foi retirado a invasão da musculatura extrínseca da língua como sendo, foi retirado aqui do nível T4, né? Não está mais, só tem invasão da mandíbula, da maxila, dos seios maxilares e da pele.
né? Então foi retirado, isso não é mais um tumor T4A. Esse artigo aqui, de 2018, mostra, né, lembrando que essa classificação é uma classificação anatomopatológica, e esse artigo de 2017 mostrou que a avaliação dessa extensão do tumor, né, da extensão da profundidade da invasão do tumor, tem uma boa correlação, o anatomopatológico tem uma boa correlação com os métodos de imagem, seja ressonância ou tomografia computadorizada. E como que a gente avalia, como a gente mede isso? A gente vai traçar uma linha perpendicular, paralela à mucosa, e a espessura do tumor, né, e a profundidade a profundidade da extensão perpendicular a essa linha no plano da mucosa, né? Então, aqui avaliando na língua, aqui na mucosa jugal, né? E viu que tinha uma boa correlação. Aqui só, nesse esquema, mostrando que quando um tumor tiver uma superfície plana, a espessura do tumor vai ser igual a essa profundidade de extensão, de invasão, né? Quando um tumor tiver um componente exofítico, ele vai ser mais espesso, mas a profundidade de extensão vai ser menor, né? Porque a gente passa no plano da membrana basal, da mucosa, né? Pelos métodos de imagem. E quando for um tumor ulcerado, essa espessura do tumor vai ser menor do que essa extensão, distância de profundidade de invasão, né? Esse artigo aqui mais recente, ele fez uma comparação com o ultrassom intraoperatório e com a patologia, né? E ele afirmava também que a tomografia e a ressonância têm uma boa acurácia para delimitar essa extensão da invasão, né, essa profundidade de invasão, quando as lesões são maiores do que 5 milímetros, né? E mais que ainda, o padrão ouro seria a avaliação anatomopatológica depois do tumor ser retirado, né? E eles fizeram um estudo piloto propondo a avaliação intraoperatória, ultrassonográfica intraoperatória. E o que eles viram? Eles viram que quando você faz o ultrassom intraoperatório, você tem uma excelente distinção entre o que é tumor e o que é musculatura, né? O que é língua sem tumor, né? Você consegue delimitar bem aqui as margens do tumor e medir aqui o DOI, né? E a espessura do tumor. Além disso, ele mostra que você consegue, que no intraoperatório você já consegue avaliar quanto foi retirado, se as margens foram livres de tumor ou não, né? E ele conclui que uma avaliação intraoperatória, né, desses tumores é muito útil porque ajuda na ressecção completa, né, dessas lesões, e também você pode, no mesmo tempo cirúrgico, já ver quais dos pacientes vão ser elegíveis para fazer um esvaziamento cervical, não tendo que ter outro tempo cirúrgico, né? Porque aqui, quando o DOI é maior do que 4 milímetros, já está indicado um esvaziamento cervical. E quando você faz análise patológica, você teria que fazer isso num segundo tempo, né? Então, o estudo ultrassonográfico, ele é bastante promissor, né? Esse ultrassom intraoperatório é bastante promissor para avaliação desses tumores, né? E aqui é a bibliografia, e é isso, muito obrigada. Excelente, Carolina. Muito bom. Maravilhosa aula, né? Esclarecedora. Essa é a primeira aula na sequência de 3 que a gente combinou, né?
E só agradecer, né, a sua dedicação e empenho aí para mostrar para os residentes, para os colegas, né, como é difícil avaliar É muito... essa região, né, e as Sim. dicas que você deu, né, dos tumores, onde é que a gente deve pesquisar. Parabéns, Carolina. Obrigado. Obrigada, doutor Paulo. Se algum colega quiser comentar, Daniel, Léo, fiquem à vontade. Léo, por aí? Acho que não está, não. Daniel Aguiar? Bom, cara, excelente aí os artigos, né? De revisão. Maravilha a aula. Opa, professor, tudo bem? Estava com dificuldade aqui no áudio. Não, tranquilo. Excelente, Carol, a aula. Muito obrigado. Eu perdi só o comecinho. Em relação ao uso do PET nessas lesões, é mais para pós-tratamento mesmo que a gente que está indicado? Como é que... Eu vi lá nos Estados Unidos, quando eu rodei lá, que eles eram bem mais liberais, assim, pedindo PET pós-tratamento depois de 3 meses, né? Uhum. Aqui eu sei que também tem restrições, né, da gente conseguir, na verdade. Então, Daniel, eu não tenho muita, quer dizer, zero experiência eu tenho com o PET, né? Mas nos artigos que eu vi, eles citavam esses outros métodos, né? Não o PET. Sinceramente, eu não sei te responder essa pergunta, não. Qual que é a prática clínica aqui, né? Se usa mais para estadiamento ou para avaliação pós-operatória, né? Eu sei que pós-operatório é sempre fica sempre muito mais difícil de avaliar, né? Pelo processo inflamatório e tudo mais, e que nesses casos o PET acaba sendo bem mais usado, né? Agora, pré-operatório, eu não sei qual que é o critério de escolha, assim. Pronto. Não, excelente. Eu tinha visto uma vez um artigo também que correlacionava mais para pós-operatório também. Até ele utilizava muito a difusão com uma boa correlação com o PET, né? Mas nem sempre fica boa, né? As imagens de difusão do pescoço. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Sim. Pescoço é sempre complicado, né? Nossa. Mas é isso aí. Difícil. Muito obrigado. Foi muito boa a aula mesmo. Obrigada, Agradecemos Daniel. demais. Agradecer mais uma vez a Carolina, sempre está aqui presente, né? Carolina, agora eu vou pedir permissão, pedir para o Fernando agora apresentar o caso dele. Obrigada, doutor Paulo. Eu que agradeço. Deixa eu... Se algum colega tiver também mostrar algum caso, fique à vontade. Fernando, você já Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, sim, você já é Rush, viu, meu chefe? Tá. Para aqueles que não conhecem, o doutor Fernando é radiologista raiz, né? E é neurointervencionista, tá? E é coordenador da emergência, da radiologia de emergência do grupo, e faz a parte de neurointervenção. Graças a Deus, um radiologista aí para abrilhantar essa área. Fernando, é com você, meu irmão. Vocês conseguem ver a tela? Sim, estamos vendo. Sim? Consegue ver aí, Paulo? Estamos vendo sim. Então, esse paciente, ele teve primeiro, queria me desculpar, não tive tempo de preparar uma apresentação como a da Carol, mas eu acho que o mais importante aqui seria só para mostrar o caso, que é um caso bem curioso, né? Ele teve a triste infelicidade de ser meu paciente 2 vezes. Esse paciente ele veio no início da pandemia, em 2020, e
um aneurisma roto, é daqueles pacientes tigrão, ele veio com aneurisma roto, a gente fez a arteriografia, ele evadiu não, ele ficou no hospital algum tempo, foi embora sem tratar, voltou 3 meses depois, a gente fez o tratamento dele, que é a embolização da aneurisma cerebral média dele. Naquela época ele estava curado do aneurisma alto para segmento ambulatorial. E aí ele veio no início agora de setembro, na primeira semana de setembro, tinha participado de uma motociata, voltando para a cidade de origem dele, sofreu um acidente de moto, teve um trauma grave, um TCE grave, ficou internado, estava na UTI, várias contusões aqui, a gente vê, principalmente temporal, né? Tem até hemoventrículo, fratura, tem fratura de mastoide. Enfim, o cara estava todo ferrado e durante a internação, alguns dias depois, ele abriu com o olho... deixa eu ver se eu tenho uma foto dele. Ele abriu com o olho inchado, ele não conseguia mais abrir o olho, né? Com a queimose, vocês conseguem ver aí? Esse é o paciente no dia da... Aliás, aqui, no dia antes da embolização. Olho vermelho, inchado, não conseguia abrir o olho. E aí a gente fez a arteriografia, foi solicitar uma angiotomografia, na verdade. Aqui no exame sem contraste, no crânio sem contraste, a gente já conseguia ver que ele tinha uma dilatação das veias oftálmicas superiores, né? Principalmente a direita. A esquerda também tinha um pouco, normalmente a gente não vê isso, né? Já estava um pouco ectasiado, mas sim, passa, né? No exame de traumas, cheio de comemorativo aqui, acabou passando. E aí ele fez a angiotomografia. Vou tentar abrir aqui a angio. Na anja, a gente via que tinha uma pacificação um pouco precoce do seio cavernoso. Na verdade, nem estava tão proeminente a pacificação do seio cavernoso. A gente via alguma coisa aqui que não era para ver, está numa fase bem arterial ainda. Mas o que chamava mais atenção mesmo era essa dilatação das veias oftálmicas superiores, né? Superior e inferior. Aqui é superior, dos dois lados. E a veia oftálmica inferior bilateral também. E aí, quando a gente vem para esse plano, a gente consegue ver a comunicação aqui, né, da carótida. A carótida interna, né, no seu segmento cavernoso, ela tem esse pertuito, comunicando com o seio, direto com o seio cavernoso, e vai dar até lá na veia oftálmica, né, bem dilatada. E aí a gente suspeitou de uma fístula traumática. Ele tinha, como eu falei, ele teve o infortúnio de ser meu paciente 2 vezes. Então, no pós-embolização, em julho de 2020, ele tinha uma carótida normal, não tinha aneurisma. E aí abriu agora com isso aqui, né? Então, por isso que a gente pensou na laceração. Normalmente, as fístulas carótidas cavernosas, elas ocorrem ou por uma laceração, né, pós-traumática Fernando, mostra o outro lado, Fernando, para o pessoal entender. Não entendi? Mostra o outro lado da carótida interna esquerda, né? Quer dizer que não tem esse padrão de imagem, né? Não tem a comunicação. Aqui comigo fica um pouco difícil, porque a gente acaba somando muito osso, mas você não vê a comunicação, você vê a carótida toda íntegra, né, do lado esquerdo. Exato. Isso aí, pessoal, principalmente os residentes, imaginarem aí o que está acontecendo, né? Ó, você não vê aquele pertude que tinha no outro lado, lá direito, né? Aqui à direita. Essa comunicação, né? Bem carótida, segmento cavernoso, de repente ela comunica aqui com o seio, né? Muito bom, Fernando. E aí a gente fez a arteriografia dele no dia 17. Paciente nada colaborativo, mexendo pra caralho, o exame todo. Mas estava lá. Aqui é uma injeção na carótida interna direita. E eu vejo numa fase arterial a opacificação dos 2 seios cavernosos
e das veias oftálmicas superiores, né? Vou abrir aqui um exame, depois eu abro um exame de uma arteriografia normal, tá? É uma fístula direta, né? Exato, isso é uma fístula direta, a comunicação é aquela dita de alto fluxo, né? Você tem uma comunicação direta entre a carótida interna e o seio cavernoso, diferente daquela que a gente mostrou da outra vez, que são ramos da carótida externa ou ramos durais da carótida interna que vão para o seio cavernoso. Essa é a fístula indireta, né? Tem um fluxo normalmente menor. Aqui é a veia oftálmica superior, veia oftálmica inferior, e aquilo que a gente via na tomografia, né? Carótida interna, no plano sagital aqui, comunicando com o seio cavernoso e veia oftálmica superior, veia oftálmica inferior. Uma fase que não era esperada, uma contrastação do seio cavernoso. Uma imagem 3D. A gente fez a carótida externa para mostrar que não tinha contribuição, justamente para excluir a possibilidade de uma fístula dural, né? Uma fístula indireta, que é a carótida externa direita, não tem nenhuma contribuição lá para a fístula. Carótida interna esquerda não tem nada. Eu fiz até uma compressão na carótida direita dele para saber se ele ia tolerar a oclusão dessa carótida. Nesse momento aqui, eu fiz uma oclusão manual, não tinha balão à disposição no momento, eu fiz uma oclusão manual, nem sempre ela é satisfatória. Tanto é que aqui ele não passou no teste. Mas à frente a gente vai ver que isso muda. E pronto, não tinha mais nenhuma outra contribuição. E aí a gente foi para embolizar. A fístula está lá. Microcatéter. A gente tentou diversas vezes fechar somente o ponto da fístula, mas o colo era muito largo, a mola insistia em sair. Então a gente não conseguiu, a gente optou por fazer a oclusão. A gente insuflou um balão na carótida direita, fez o teste de oclusão, tentando aqui o balão na carótida interna direita, e a gente injeta na carótida esquerda, e ele, através das comunicantes, principalmente aqui, comunicante anterior, né, que a gente injetou na carótida interna, o hemisfério cerebral direito está todo bem perfundido, sem nenhum déficit, né? Então, ele tolerou o teste, a gente procedeu com a oclusão da carótida. As molas lá, a injeção está com a carótida direita ocluída, controle final, os dois hemisférios perfundidos pela carótida esquerda. E aqui é a foto dele ao final do procedimento. Aliás, ao final não, a foto dele hoje, já completamente recuperado, né? Fantástico, Fernando. Você está de parabéns, meu amigo, pelo seu trabalho, viu? Maravilhoso. E aí, uma ficha dessa de alto débito para tratar não deve ser fácil, né? A gente fica naquela porque sempre é melhor ter duas carótidas do que ter uma, né? É. Mas aqui não tinha outra, ele ia perder a visão se a gente não conseguisse fechar isso aqui. Um stent não daria não, né? Não fecharia não, né? O stent, todo stent ele é poroso, né? Sim. Então ele continua passando. Eu posso até colocar um stent para me ajudar a colocar as molas e fechar o seio cavernoso. É uma técnica também que eu poderia fazer. Aqui eu tentei fazer com mola e balão, não consegui, a mola não estabilizava, então eu decidi ocluir a artéria. Entendi. Mas uma das opções é colocar o stent para proteger o colo, e aí, através desse stent, eu consigo fechar só o seio cavernoso para conseguir manter essa carótida interna. Entendi. Só o stent ele não consegue porque ele tem poro, né? A malha dele passa o contraste, né? Passa o sangue. Então ele perpetua. Quanto tempo de procedimento, Fernando? Não entendi? Quanto tempo de procedimento? Esse aqui, 2 horas mais ou menos. Já fez o diagnóstico e planejou o tratamento? Então, o diagnóstico a gente fez em 2017, aí a gente faz a solicitação de autorização de procedimento, material, tudo, né? E aí, dia 23, eu acho, 21, a gente operou.
Ó, o Daniel dizendo que viu lá na residência dele um caso parecido e o Daniel Abud fez o mesmo procedimento, ocluiu a carótida. Muito bom, muito bom, muito Esse aqui, bom. o que eu fiz hoje é uma coincidência, no controle de aneurisma, não foi nem eu que embolizei, foi outro colega, aí ela veio controlar comigo, Tem uma webzinha aí, web, achado de imagem, não sei se um web, né? Um web carotídeo, né? isso. Mas aí tem que tratar, né? Assim, prevenir o AVC, não? Vai fazer um antiagregante, caso web ou não? Exato, não tem consenso, né? Muita gente vai logo para o stent ou endarterectomia e outros fazem só antiagregação. Comigo ela está só antiagregada, não vou tratar. Ela não tem episódio de AVC. Na tua escola lá, na França, qual Não tem, era? não tem. Na França, eles não usam stent carotídeo para quase nada, né? É É mesmo? praticamente proibido. Tem um estudo francês que os resultados deles foram muito ruins com stent, então eles praticamente não usam, só em último caso. Então, ou vai para endarterectomia ou vai para S, então, no caso, a maioria ficava com S mesmo. Mas é raro, né? É uma lesão rara, a gente não tem tantos casos assim. É uma vez por ano, né? Pega Exato, dois no máximo, né? exato. E aquele garoto que eu mostrei também, nasoangiofibroma, a gente embolizou na quinta-feira. Lembra do nasoangiofibroma que eu mandei, Sim, sim, gigante? A gente sim, sim. embolizou na quinta, ele operou ontem, ressecou boa parte do tumor. Quase todo. Quase todo não, mas uns 80%. Aí entrou a cabeça e pescoço Esse pescoço neurocirurgia, o Rodrigo a entrou. cirurgia, né? Base do crânio, né? Muito bom. A reunião fantástica, viu, pessoal? Obrigado aí a Carolina, obrigado ao Fernando por mostrar esses dois casos fantásticos aí, uma fístula carótida cavernosa direta, né? Que é a menos comum, né? A mais comum é a indireta, né, gente? É direta mesmo, é traumática, né? É a traumática, é a mais comum, né? Verdade. Tem as espontâneas, né? Que aí Isso, as espontâneas é mais pela indireta, é mais indireta, não é isso? isso. É dito espontâneo, né? Às vezes tem um fator, assim como as fístulas durais de outras topografias, né? Do ser transverso, por exemplo, frequentemente relacionada à trombose venosa, né? Muito clara essa relação. Tanto é que aquele caso que eu mostrei da fístula, que a gente até publicou, a fístula dural, bilateral, ali foi uma trombose de seio cavernoso pós-Covid, né? E aí, depois da trombose, ela era assintomática, ela fez a trombose, depois da trombose ela abriu a fístula. O alto nível da reunião só nos faz fortalecer e ficar um grupo mais forte e saber que a gente está fazendo um grande trabalho aí, todos nós, né? Então, dá uns parabéns aí a Carolina, Daniel pelos comentários, o Fernando. E a gente está aqui, estamos tentando conduzir esse barco, né, Fernando? Não é fácil. Exato. Não é fácil, não. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu? Obrigado, Fernando. Mais uma vez, parabéns aí pelos casos, pelo trabalho. Obrigado. Obrigada, Sr. Pablo. Tchau, E tchau. monte a residência, rapaz. Monte a residência de intervenção. Já tem dois candidatos fortes aí. Tem que começar a pensar nisso aí. É, cara. Vai ter dois staffs membros com tipo de neuroradiologia intervencionista. A gente já tem. Já tem. Tem que ter o volume de paciente, tem que ter um número X de casos, se não me engano. Eu tenho que ver isso, mas é uma quantidade bem razoável. Tem um número anual, né? Tem que ter um número anual, né? Para conseguir. É assim? Tá. Número mínimo de arteriografias, número mínimo de Isso. Procedimentos, né? Deus abençoe a todos. Boa noite e bom restante de semana. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Valeu.